Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Doutor do Sexo. E lógico, né? Vocês já estão me vendo de azul, nós estamos em novembro. Você acha que nós vamos falar do quê? Novembro azul, câncer de próstata, toque retal. Tudo isso cura um monte de aspectos físicos e vários aspectos emocionais. Por quê? Porque a minha parceria, tá, dentro do programa Doutor do Sexo, é a Samantha Marzano, psicóloga de primeiríssima linha, onde eu chamo para falar boa noite, para dar aquele recado inicial. Tudo bem, Samantha? Como é que está? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Doutor do Sexo. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, um assunto que diz respeito à saúde, que afeta, que atinge aí muita gente e nós temos que saber para poder ajudar, para poder melhorar, para poder contribuir para uma melhora de vida e expectativa também, né? A gente sabe que o lado emocional no câncer de próstata é muito importante. E esse mês, como é o mês que a gente, né, faz a campanha, estamos aqui para poder ajudar. Não é, Celso? Sem dúvida, né? O aspecto emocional é importantíssimo no pré-operatório, durante a recuperação cirúrgica e no pós-operatório. Mesmo que não faça cirurgia, também o aspecto emocional, da necessidade de fazer um acompanhamento, uma psicoterapia, ou então trabalhar as suas emoções, é muito importante. Não só o paciente, também a família, tá? A família tem um papel aí importantíssimo, eu tenho certeza, a Samantha vai dar alguns detalhes, né? Alguns dizeres muito importantes sobre isso. Eu queria primeiro falar que o programa Doutor do Sexo é um programa que ele tem um vínculo simplesmente com você. Ele não é patrocinado por ninguém, ele não está ligado a nenhuma TV, ele está ligado simplesmente ao canal do YouTube, a Doutor do Sexo, também nas redes sociais, nós divulgamos, no meu canal, no da Samantha Marzano, onde você vai encontrar tanto na internet, na Facebook, no YouTube, no Instagram, tudo sobre esses assuntos, tá certo? Mas é um prazer estar com vocês. E esse programa, ele tem a única intenção de dar informação, né? Para que você saiba mais das coisas, para você fique por dentro do que está acontecendo de mais novo. Então eu, como urologista, 43 anos, vou falar tudo o que eu sei para você sobre a questão física, cirúrgica, pós-operatória do câncer de próstata, diagnóstico. E também do toque retal, hein? Não, eu fico aí esperando que o toque retal também vou falar. E a Samantha vai falar da questão emocional, do que significa a pessoa ter aquele medo, né? Ou então, até eu queria já começar assim, para Samantha. Eu acredito que os homens não têm medo do toque retal. Eles não têm medo do meu dedo. Eles têm muito mais medo do diagnóstico que vem com esse toque retal. Tá? Você concorda com isso? Olha, Celso, é difícil dizer, né? Porque os homens têm muito medo, muito, acho que muito mais do que medo, é mais muito preconceito em relação ao toque retal, né? E a gente sabe da importância dele. E eu acho que muitos fazem muita fantasia, não sabe direito como é que acontece e que, na verdade, dura tão pouco tempo e que salva tantas vidas, né? Então, é muito importante as pessoas serem esclarecidas, saberem e buscar fazer o toque, porque isso pode salvar uma vida. Samantha, é muito engraçado mesmo, né? Eu também acho que é importante as pessoas tirarem esse medo do toque retal, mas porque eles têm medo do toque e do que pode vir depois do toque, que é o diagnóstico de um câncer. Ninguém quer ter. Mas só que hoje em dia você precisa buscar a sua saúde. Você tem que buscar as formas melhores para você dar o diagnóstico. Se você dá o diagnóstico precoce, você vai curar, você vai ficar bonzinho, você não vai ter essa doença. Então, isso é vital.
Então, primeiro eu quero falar sobre a próstata. A próstata é uma glândula, tá? Do tamanho de uma noz, tá? Uma bolinha, tamanho de uma noz, que fica entre o final do canal da urina e o começo da bexiga. É ali que está localizado. E para que serve essa glândula? Ela não produz hormônio testosterona. É uma glândula que produz um líquido que sai junto com o espermatozoide quando o homem chega ao orgasmo na ejaculação. Então, quando ele ejacula, saem aquelas gotas que, no 85%, corresponde a líquido da próstata e 15% corresponde a espermatozoides. Então, essa é a função. E a função, além disso, não é que o espermatozoide se alimenta do líquido prostático. Ele simplesmente é um meio, um líquido para ele sobreviver. Sem esse líquido, há uma grande chance de todos os espermatozoides eles iriam morrer. Então, eles dentro desse líquido, eles permanecem vivos e favorecem a fertilização feminina, uma possível gravidez. Então, essa é a próstata e essa é a função dela, tá certo? Samantha, assim, depois eu vou falar mais do toque retal, de outros detalhes. Mas assim, você, como uma pessoa que tem vários, você tem irmão, tem pai, tem bastante homens conhecidos, amigos, o que fica na cabeça do homem quando ele fala assim, eu preciso fazer a prevenção do câncer de próstata? Bom, a primeira coisa, quando um homem pensa que vai fazer a prevenção da próstata, ele pensa que ele tem que fazer o toque retal, mas que ele não quer. Né? Então, nós temos que pensar em todos os exames, né? Que depois o Celso ali vai dizer. Os exames que ele tem que fazer, e muito mais do que isso, ele tem que se preparar. Ele tem que ver se na família dele também já houve caso, né? E não ter o preconceito, e trabalhar com a prevenção. Hoje, a medicina trabalha muito com a prevenção, que é, quanto mais cedo a gente descobre o diagnóstico, quanto mais cedo a gente se previne, quanto mais cedo a gente faz um check-up, por isso é tão importante um check-up anual, né, mais fácil é da gente cuidar de um possível câncer. E que se não for um câncer, se tiver algum outro tipo de problema, que busque um tratamento, porque não é só câncer, né? Não é só próstata, gente. Esse mês a gente está falando, hoje a gente está falando do câncer de próstata, mas o check-up ele é importante para a gente eliminar. E cada doença que a gente elimina na nossa vida, a gente ganha mais vitalidade, a gente ganha mais energia, ganha mais qualidade de vida para poder viver a vida. Então, a gente tem que pensar sempre nas duas polaridades, né? Na vida e na doença. E que quando a gente vai fazer uma prevenção, quando a gente vai fazer um diagnóstico, a gente, na verdade, a gente está cuidando para que a gente possa viver bem, aproveitar todo esse tempo que a gente tem de ensinamento, para a gente poder viver e viver bem com as pessoas que a gente gosta, que a gente escolhe para a nossa vida. Isso é muito importante. E por falar nisso, eu gostaria de perguntar para o Celso, quais são os exames que a gente tem que fazer para detectar um câncer de próstata? Então, Samantha, você falou muito bem, eu vou responder a sua pergunta já, mas eu queria dizer que os homens estão mudando. Essas campanhas, né, mundiais sobre câncer de mama, câncer de próstata, eles povoaram as redes sociais, estão povoando as redes sociais, porque ela traz sempre o lado, assim, de ter que fazer o exame, qualquer que seja ele, tá? Mas também traz a possibilidade de você dar o diagnóstico precoce, de você curar. Porque quanto mais precoce, menor a chance de ele ter espalhado pelo corpo. E o câncer, como qualquer outro tipo de câncer, ele se espalha pelo corpo porque ele vai jogando células pela corrente sanguínea e essas células se implantam em alguns outros locais. No câncer de próstata, especificamente, essas células vão ser localizadas nos ossos, onde elas dão as metástases. Então, essa é uma questão importante que você citou, para o homem se preparar até para enfrentar uma consulta. Ele fala assim, eu vou fazer uma consulta com o médico o ano todo, não é só novembro,
vou fazer uma consulta para que eu saiba como eu estou de saúde. Não só da próstata, mas do pênis, dos testículos, dos rins, do meu fígado, do pâncreas e principalmente do meu emocional. Porque hoje nós olhamos os homens, eu e a Samantha, eu como médico, ela como psicóloga, nós olhamos a pessoa como um todo, corpo e mente. Porque essa conexão, ela é vital para a sobrevida. Ela é vital para uma sobrevida com uma gestão de emoções boas, positivas, que a pessoa ela não vai viver só para fazer não ficar doente. A pessoa vai viver para ficar sadia e ter uma vida boa. Esses são os aspectos que se juntam. Você faz a prevenção, deu negativa, você curte e sabe, e vai aproveitar. Isso é importante, porque muitas vezes a gente pensa, quantos anos nós vamos ter de vida? Eu tenho 50, será que eu chego aos 70? Será que eu chego aos 90? Ah, como é que você vai chegar a essa idade? Primeiro, porque você vai fazer prevenções. Segundo, porque você tem a sua tendência genética, a sua característica familiar de quanto tempo vai viver. Mas o importante não é o tempo, e sim viver bem. Então hoje, quando o homem, a gente fala, olha, cara, você tem que fazer prevenção, ele fala assim, outra vez falando do mesmo assunto, do câncer de próstata, do toque retal, por que fala tanto? Falamos tanto porque é importante, é vital, é um toque que salva a sua vida, tá? O diagnóstico precoce. Então, se você não achar 3 dias no ano, um ano para fazer a consulta, outro para fazer os exames e o último para levar os exames, então você está fazendo o quê? O que você está fazendo investindo para você? Tem que ter essa consulta, essa investigação. Então, primeiro é uma conversa, uma consulta comum, uma conversa onde eu particularmente gosto de conversar tudo do paciente, do seu emocional, da sua vida, da sua dinâmica de vida, e depois entramos nas características da micção, quantas vezes está levantando à noite, se o jato está bom da urina ou não, e aí vamos pedir os exames, em que é o exame do PSA total e livre, que é um marcador de câncer de próstata, entre os outros tipos, sempre eu peço mais de 30, 40 exames para o paciente fazer realmente uma visão geral, um ultrassom da barriga, que eu já vejo toda a barriga, prevenção de mais 20 tipos de câncer, e prevenção da próstata, para ver o tamanho da próstata. Depois, e as suas características. Depois disso, o paciente retorna e nós fazemos, então, uma avaliação de tudo, com o toque retal, que eu vou dar mais detalhes depois, mas, e aí você fala assim, olha, meu amigo, fique contente, depois do toque retal, eu sei que você está contente. Ele fala, não estou contente. Claro que você está contente, porque eu te falo que você não tem câncer de próstata. Aí ele abre aquele sorriso, tá certo? Fala assim, puxa vida, desse eu me livrei por enquanto, né? E aí ele até já esqueceu o toque retal imediatamente, né, Samantha? Samantha, no aspecto que eu queria chamar muito esse aspecto emocional, né? Quando você dá um diagnóstico para uma pessoa de câncer, tá? De câncer de mama, de próstata, mas hoje nós estamos falando de câncer de próstata. Como é que esse homem reage? Você já atendeu centenas de pacientes pós-câncer, pós-diagnóstico, e muitos até somem, né? Tem medo de falar a palavra, eles não evitam ir ao médico, faz o exame e não leva, olha em casa, procura o Dr. Google. Quais são os aspectos, tá? Fique à vontade, fale quanto você quiser sobre o aspecto do paciente com diagnóstico de câncer. Bom, a pessoa com câncer de próstata, ela vai passar por várias fases até ela iniciar um tratamento. Várias fases emocionais, internamente. A primeira fase que ela vai passar é a fase da negação. Ela vai começar a negar, ela vai dizer, não, isso não está acontecendo comigo. Tá? Depois, ela vai passar pela fase da interrogação. Por que comigo? Por que isso tem que acontecer comigo? Por que isso tem que acontecer agora? Por quê? Tá? Para depois vir a terceira fase, que é a fase que ela começa a ter uma aceitação e a buscar o tratamento em si. E a partir desse momento que ela começa a buscar esse tratamento, é muito importante o apoio familiar, o apoio dos amigos e a situação de vida que essa pessoa está vivendo.
Porque vamos supor que é uma pessoa que está desempregada, uma pessoa que está com um problema financeiro, tudo isso contribui positivamente ou negativamente, né, para que ela possa vivenciar com tranquilidade esta fase. Uma outra questão também que contribui muito para a evolução emocional do sucesso, para que ela possa ultrapassar essa fase, é como ela lida com as situações de doença, quais são as crenças dela de doença, principalmente em relação ao câncer de próstata, em relação ao câncer em si. Porque se é uma família que tem muito temor, então tudo vai ficar mais complicado, vai ficar mais pesado, vai ficar com medo. E a gente tem que entender que hoje a gente tem uma medicina muito moderna, que não é como antes, que câncer significava morte. Não, hoje não. As pessoas vivem muito, vivem bem, vivem muito saudáveis, e é só uma fase que vai passar. Então, a gente tem que entender que isso, é claro que tem situações e situações, tem as situações que geram complicações, mas, na sua grande maioria, o câncer de próstata hoje tem um bom resultado, né, na sua evolução. Então, a gente tem que pensar nisso sempre no lado positivo, buscando uma qualidade de vida, uma alimentação saudável, buscando dentro daquilo que a pessoa pode fazer, dentro do universo dela, fazer para que ela possa ter uma qualidade de vida e enfrentar essa situação de uma forma positiva, bem, se sentindo um aconchego, podendo falar sobre as suas emoções com as pessoas que ela ama. Por isso é tão importante uma psicoterapia nesse momento, porque às vezes ela precisa também de um espaço para que ela possa falar todos os anseios, todos os medos, sem julgamento, sem crítica, né, de uma forma livre e trabalhar esses medos, esses anseios que ela está sentindo neste momento. Porque é um momento de reflexão na vida quando isso acontece. Todo mundo passa por algum momento de reflexão, às vezes, na vida, né? Geralmente, nós fazemos isso no Ano Novo. Né? Passamos por um momento de reflexão dizendo o que vamos fazer de diferente. Mas frente a uma doença também nós fazemos, né? Então, é muito importante, tá? Que a gente supere este momento de uma forma muito positiva e saudável. Não, realmente é isso tudo que você falou, Samantha. Até um paciente meu, ele me fez uma pergunta. Ele falou assim, eu vou voltar a ser feliz depois do tratamento do câncer de próstata? Eu falei para ele, com certeza que sim. E você já detalhou por que ele pode viver feliz. Porque é uma fase que passa. É uma fase onde ele vai ter que pegar e ter bastante vontade de viver, bastante atitude, né, bastante fazer as coisas corretas que os médicos mandam, fazer todas, sabe, não fazer arte, né, não querer fazer alguma coisa a mais, né, não achar que o computador está correto, um amigo que falou, alguém de família, que querem ajudar, mas muitas vezes acabam atrapalhando. Tem que seguir rigorosamente todas as orientações médicas do médico que você confia, porque assim você vai ter a recuperação física e quando um médico falar, como eu peço para os meus pacientes, vá fazer uma avaliação psicológica, uma psicoterapia, aqueles que vão se sair muito melhor, porque você vai ter um ego auxiliar, você vai poder falar, como a Samantha falou, você vai ter um espaço para colocar as suas ansiedades, e isso é importante, porque a cirurgia é simples, você faz o diagnóstico, tudo bem, você fez o toque retal, achou uma suspeita, como fazer o diagnóstico? Você vai fazer uma biópsia. É um outro procedimento sob anestesia, onde você vai introduzir uma canetinha desse tipo no reto, chegar até a próstata e fazer alguns furinhos, algumas biópsias, tirar células, para dar o diagnóstico de certeza. O diagnóstico de câncer é dado com a análise das células da glândula, feito por especialista médico, anatomopatologista. Ele dá o diagnóstico de certeza para saber se há infiltração da cápsula, para ver qual o nível que está esse tipo de câncer. E aí o resto dos exames, que é um mapeamento ósseo, ele vai dizer se está espalhado o câncer ou não. Tomografia, cintilografia,
são exames subsidiários, tá certo? Mas antes até do exame subsidiário, vem o toque retal, e eu vou falar agora do toque retal. Os homens fazem tanto carnaval, né, tanto medo, tantas brincadeiras desse toque retal, vocês já viram aí na internet, um monte de homens correndo de um dedo que vinha assim, ou então que vai mudar alguma coisa da sexualidade, vai virar isso, vai virar aquilo. Olha, nunca vi virar nem nada. O exame, até eu pergunto sempre quando as pessoas, logicamente, né, me apresentam como urologista e eles olham o meu dedo e não a minha cara, mas assim, eu sempre pergunto assim, quanto tempo você acha que vai durar o toque retal? Aí a pessoa fica pensando, fala assim, uns falaram 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Eu falei, o quê? Vocês estão loucos? O exame vai durar 2 minutos? Não é possível. O toque retal dura de 3, no máximo, 10 segundos. De 3 a 10 segundos. É o suficiente para o médico poder examinar a sua próstata com um dedo, ver se tem nodulações, caroço, calcificação, cistos. Nós estamos treinados. Aí ele faz a perguntinha, mas como você com o dedo, teu dedo é mágico, ele vai saber se eu tenho câncer de próstata? Não, o dedo não é mágico. Isso é treinamento. Nós treinamos muito para fazer diferenciar no toque o que tem mais endurecimento, que é um cisto, é um toque, é uma palpação diferente de uma calcificação, que é um osso, calcificações ósseas na próstata, ou um nódulo, ele é mais endurecido, ele tem características diferentes. Então, nós sim podemos, com o toque retal, saber detalhes para poder falar assim, olha, com o PSA elevado, alterado, e com esse toque, vá fazer biópsia. O seu PSA tá bom, tá dentro da normalidade, até 4, mas o toque não está dizendo isso, ele é sugestivo, vá fazer biópsia, entendeu? E aí você dá o diagnóstico. Esse toque é rápido, indolor, não vai mudar nada da sexualidade. Eu sempre brinco, falo, homem que é homem, no modo geral, independente da orientação sexual, ele faz o toque retal, tá? Inclusive na sexualidade, os heterossexuais precisam fazer prevenção da próstata, os homossexuais precisam, os transexuais também, os travestis, todos os homens que têm próstata precisam fazer a prevenção do câncer de próstata, para não ter surpresa, tá certo ou não? Não muda absolutamente nada, vocês vão ficar contentes com o toque retal, porque vão saber que não tem câncer de próstata, ok? Isso é importante. Não é um toque qualquer, é como eu falei anteriormente, é um toque que pode salvar a sua vida. Não é isso, Samantha? Com certeza. É muito importante. Nada como um médico experiente para poder fazer. Eu acho que quanto mais experiência, mais a chance também de acertar esse toque, né? E a gente tem que tirar os preconceitos, a gente tem que ser realmente pessoas modernas que vai realmente buscar soluções para os nossos problemas. E um dos nossos problemas é buscar prevenção, né? A partir do momento que a gente busca uma prevenção e recuperou, sarou e decidiu, e se tem, vamos tratar, quanto mais cedo, melhor, né? Tá tudo bem. O pior é a gente ficar ali anos e anos sem ir e ficar com aquela questão na cabeça ruminando, porque daí a gente não dá nem espaço para outras coisas na nossa vida e fica ali com aquele pensamento: será que eu tenho alguma coisa? Será que eu não tenho? Então a gente realmente tem que tentar ultrapassar tudo isso e enfrentar os nossos medos, né? A vida está aí, é sempre um desafio. E a gente está aí para enfrentar esses desafios, né? Não tem quem passe nessa vida sem nenhum desafio, né? E às vezes, infelizmente, o desafio é uma doença. Samantha, quanto tempo dura uma terapia para homens que têm câncer de próstata? Olha, varia, né? Porque depende muito do caso, depende muito da história de vida e do objetivo que ele vai buscar a terapia. Por que ele está indo buscar a terapia? A primeira consulta, que é a avaliação, a gente sempre pergunta: o que te trouxe ao consultório? Por que você está fazendo a terapia?
E aí, muitas vezes, o autoconhecimento, ele costuma ser o que a gente fala uma psicoterapia de curto prazo. Mas, às vezes, o que acontece? A pessoa, né, de um ponto, ela quer descobrir outro. Mas hoje não é adequado uma pessoa ficar mais de 2 anos em terapia com a mesma pessoa. A não ser que ela tenha uma patologia um pouco mais avançada, um pouco mais grave, e então cada caso é um caso. Muito bem, então, Samantha. Eu queria agora dar uns detalhes sobre a questão do paciente qual é a indicação, como você prefere fazer cirurgia ou não, quais os tratamentos do câncer de próstata. Vou falar rapidinho. O câncer de próstata tem alguns tipos de tratamentos. Primeiro é a cirurgia. Cirurgia, você tira a próstata inteira, tira a cápsula, tira o miolo da laranja, a casca da laranja e alguns gânglios que estão ali do lado, justamente para ver se não tem nenhuma infiltração do tumor, se ele saiu inteiro. Ele saiu inteiro, ótimo. Então o tratamento vai ser só esse. Dificilmente ele vai para uma radioterapia, que também é um tratamento, ou ele vai para o hormonioterapia. Não há necessidade, porque ele retirou toda a glândula e ele simplesmente vai se adaptar, vai ter o seu pós-operatório, se tiver algumas sequelas, vão tratar. Tá? O paciente que fala assim, não, eu não quero fazer a cirurgia, ou então ele já tem o câncer espalhado nos ossos. Algumas áreas dos ossos já estão com câncer de próstata com metástases, ok? Então, esse paciente está indicado fazer a radioterapia local da próstata e fazer a hormonioterapia. Hormonioterapia não é quimioterapia, é uma quimioterapia diferente, onde não cai cabelo, não dá tantas reações adversas, de sofrimento, de dores, mal-estar, etc. Mas essa hormonioterapia, ela é usada mensalmente e ela vai secar essa próstata. Ela vai destruir essa próstata junto com o câncer. Então, esse tratamento, sim, vai ser feito durante alguns anos, tá? Geralmente ele é de alto custo, aí o governo ajuda a dar essa medicação aos pacientes e muitas vezes se associa, então, com a radioterapia local, que não é aquela radioterapia já conhecida, que dá muito temor, de dores, queimaduras. Não, não é assim, é uma radioterapia bem localizada, ok? Então, os níveis de tratamento são esses. Você faz a cirurgia, ou você faz a hormonioterapia, ou faz a radioterapia. Na cirurgia, a recuperação é rápida, você fica alguns dias no hospital, depois você vai para sua casa, em 30 dias, você vai estar em condições praticamente de fazer tudo que você fazia antes. Tá certo ou não? Eu vou conversar com a Samantha mais uma vez, e eu vou falar sobre as sequelas, né? Esse programa, Doutor do Sexo, que fala sobre urologia, qualidade de vida, psicologia, o lado masculino, o lado feminino, a Samantha, você pode nos encontrar facilmente, tá? É só você escrever Doutor do Sexo, DR do Sexo, sem ponto, DR do Sexo, ou Celso Marzano, e a Samantha Marzano, e também no site. Samantha Marzano vai em tudo, né, Samantha? Vai em Tudo. podcast, Facinho. YouTube, facinho. Você a encontra com facilidade para consulta, para uma avaliação. Então eu faço consulta presencial, a Samantha também. Nós temos uma clínica em São Caetano do Sul, São Paulo, Brasil, e temos também a telemedicina e a telepsicologia, onde você não precisa sair de sua casa. Então hoje é muito comum, muito fácil de ser feito isso, visto que nós falamos, que nem nós estamos falando aqui no programa Doutor do Sexo. E olha, eu tenho muito a comemorar, porque com esse programa que vai estar no meu canal Doutor do Sexo do YouTube, com mais alguns, nós vamos completar 500 vídeos. Olha, não é fácil. Então, 500 vídeos, 43 anos dando a oportunidade para que vocês venham, né, que vocês conheçam mais sobre a minha pessoa, logicamente, e sobre o que eu falo, os meus conceitos, as minhas dicas, minhas indicações, não só na área de urologia, de qualidade de vida e principalmente na área da sexualidade, né? Porque é um assunto, o pessoal não se inscreve muito no canal, não. Pensa que eu vou ficar mandando bilhetinho, avisinho, e isso aí pode complicar a vida. Mas as pessoas veem muito.
Então nós temos lá mais de 2.500 visitas diárias. Para mim é uma satisfação chegar aos 500 vídeos, e eu tenho certeza que a Samantha também vai chegar, porque ela é bem mais nova do que eu, né? Tá certo? Mas ela vai chegar com certeza, e porque também tem muita teoria a ser passada. Então, isso é importante. Não deu para assistir tudo agora, veja depois um pouquinho as nossas lives, os nossos programas, tudo você pode encontrar depois no canal do YouTube e no podcast. E para variar, Samantha, qual que é o seu podcast? Samantha Marzano. O seu YouTube? Samantha Marzano. O seu Facebook? Samantha Marzano. Tudo Samantha Marzano. E a página é www.samanthamarzano.com.br, tá certo? Uma página moderna, dinâmica, para você ficar assim, sabendo de tudo aí. Samantha, uma pergunta também na área, logicamente nós estamos falando de uma doença física, mas com grandes repercussões emocionais, né? A parte sexual, a gente sabe, eu vou falar daqui a pouco, que traz a sequela sexual, que é a impotência sexual pequena e temporária. E também a parte da incontinência urinária, a perda da urina sem você querer. Os pacientes queixam muito disso. Você sente que o emocional fica bastante abalado por essas duas questões? Bastante, Celso. E aí eu acho que a parceria entra, né, é fundamental, o apoio, a ajuda e a compreensão da parceria neste momento, nessa fase de vida. Não que vocês vão deixar de lado a sexualidade, mas vocês vão reaprender neste momento de uma outra forma, como que vocês vão viver a vida sexual. Né? A gente pode se satisfazer, né? Mas às vezes a gente precisa aí de uma ajuda, e isso faz toda a diferença. Celso, queria que você, né, desse aí as suas contribuições, porque a gente já está quase chegando aí no fim do programa, né? Diga aí a parte de tratamento para que as pessoas saibam, né? E vamos lá. Bom, o que ficou faltando só, Samantha, na verdade, você está dando uma contribuição assim fabulosa, ligando essa parte emocional, porque isso é muito pouco falado pelos médicos. Os médicos, infelizmente até, eles veem muito a parte física, querem resolver a questão física, e muitas vezes esquecem do emocional. E não podemos esquecer, porque o homem é um todo, é corpo e mente. Se você mexe numa unha, você está mexendo no cérebro. Se você mexe no pênis, está mexendo no cérebro. Se mexe no coração, está mexendo no cérebro. Porque as pessoas melhoram ou pioram a sua qualidade de vida, a sua dinâmica de fazer as coisas, de acordo com essa composição, físico e mente. Então, obrigado aí pela sua participação sempre contínua no nosso programa, que não é o programa meu, é o programa nosso. É Celso Marzano e Samantha Marzano. Bom, quando o paciente opera, logicamente você tira a próstata e você vai tirar os nervinhos que passam, não tem como você fazer uma coisa isolada, tá? Isso aí acontece junto, então dá o quê? Leva muitas vezes a incontinência urinária, que é a perda da urina, tá? Um pouquinho que sai depois, molha a cueca, molha a calça, e também a impotência sexual. A disfunção erétil e a incontinência, elas são transitórias, podem durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, principalmente a incontinência urinária, depois ela desaparece, e você vai ter controle da sua urina. Por que que isso mudou? Por causa da modernidade das cirurgias. As cirurgias hoje são mais técnicas, mais detalhadas, existe a robótica também, existe a manual, existe vários, a videolaparoscópica, então existem muitos tipos de cirurgias que cada médico vai usar aquele método que ele mais conhece, que ele tem mais eficiência. Mas a disfunção erétil pega um pouco, porque o homem pode perder a capacidade de ter ou de manter a ereção. Ele tem desejo, mas não consegue ter a ereção esperada ou manter por muito tempo. Aí nós vamos tratar. Então, primeira fase, já tratou o câncer? Tudo bem. Agora vamos tratar as sequelas. Imediatamente, logo em seguida,
um mês depois, começar a fazer o tratamento. Não esperar muito tempo, tá certo? Isso é o erro que muitas pessoas fazem. Esperam para começar a tratar as sequelas. O tratamento da disfunção erétil é como o tratamento de qualquer homem. Nós temos os remédios por boca, nós temos a injeção no pênis, nós temos as próteses penianas. Cada caso é um caso. Depende de qual é o grau que ele tem de disfunção erétil. Tá certo? E isso daí a gente consegue dar para o paciente 100% de ereção. Não é uma promessa vazia, é uma promessa real, não só minha, de todos os urologistas que mexem com a área como uma especialidade. Então, pacientes, não esperem, não fica aí, né, marcando toca, esperando as coisas, só reclamando da vida, chorando, tá? Porque você tem parceria, geralmente tem parcerias que querem ter uma vida sexual ativa junto com você, e também você tem muitas formas de práticas sexuais. É só você ver nos nossos vídeos, né, Samantha? Nós temos muitos programas já gravados, já no nosso canal do YouTube, tanto no meu como da Samantha, falando das disfunções sexuais, disfunção erétil também, que está ligada como a sequela do câncer de próstata. Mas tem tratamento, Sim. Tá? Isso aí é importante. Nós sempre falamos uma coisa, né, Samantha? Se a gente consegue fazer alguma coisa, se nós temos sucesso, se nós temos clientela, se nós temos uma participação social muito efetiva, você também pode, tá? Porque todos nós temos esse poder. Basta fazer o quê? Se mexer, né, Samantha? Estudar. Com certeza. Não é isso? Celso, gostaria de agradecer a participação de todos. Foi muito bom estar com vocês. Foi um prazer imenso. Acho que esse é um programa de uma contribuição muito importante. Se vocês souberem de alguém que tem algum tipo de diagnóstico ou, né, alguma característica que tenha idade, por favor, né, oriente essa pessoa a estar fazendo aí a sua prevenção. Espero vocês na próxima semana. Um abraço e uma boa semana para todos vocês. Até mais. Então, eu queria fazer só a minha finalização, agradecendo a Samantha, a todos que estão nos vendo, dizendo o seguinte, uma coisa que eu não falei. O câncer de próstata, ele é familiar. Se você tem alguém na família, as suas chances aumentam, tá certo? Não tenham medo do meu dedo, nem medo de nenhum urologista. O exame é rápido, indolor, não vai mudar a sua sexualidade, você vai ficar o mesmo que está agora. Se tá bom, tá bom. Se tá ótimo, vai melhorar. Se tá ruinzinho, vamos consertar, né, Samantha? Um grande beijo, abraço para vocês, até mais, até o nosso programa, nosso próximo programa, quinta-feira, às 20 horas, no YouTube. Doutor do Sexo e Samantha Marzano. Um abraço, um beijo, Samantha, a todos, até mais.